Bem-vindas, mulheres que Deus usa, bem-vindo você que está conosco nessa noite, que o Senhor nos abençoe, não é verdade? Deus tem propósito para a nossa vida. Desse mês nós tratamos desse assunto, nós descobrimos juntas um propósito do Senhor através da leitura de um livro gostoso, um livro antigo, mas um livro precioso que continua sendo muito atual, um livro abençoado, Uma Vida com Propósito. E nós estamos agora no final da leitura, já estamos encerrando a leitura desse livro e os comentários preciosos a respeito desse livro. Que coisa mais maravilhosa que Deus tem feito. Eu tenho ouvido muitas mulheres compartilhando que já leram algum tempo atrás esse livro e que hoje voltaram a ler o livro novamente e que se surpreenderam com o agir de Deus. Deus falando, Deus mostrando coisas novas. Esse é o nosso Deus, não é mesmo? Antes que você nascesse, querida, Deus, Ele planejou esse exato momento na nossa vida. Antes que você nascesse. Não é por acaso que a gente pega um livro como esse, não é mesmo? Não é por acaso que a gente começa uma jornada de leitura, de se debruçar diante da palavra de Deus, diante de um livro como esse também, e nós somos trabalhadas pelo Senhor, porque Deus, Ele anseia, Ele deseja que nós descubramos o nosso propósito nele. Que a gente entenda, compreenda qual é de fato o nosso propósito, o propósito que Ele nos criou de forma tão especial, não é mesmo? Ele anseia revelar esse propósito. E tem um texto da palavra de Deus, de Efésios capítulo 1, versículo 11, um texto especial, precioso, que ele diz assim: em Cristo, eu vou falar aqui como mulher, tá bom? Em Cristo nós somos herdeiras de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra conforme a sua vontade. Que precioso saber disso, precioso saber que o Senhor nos tornou herdeiras e nós temos um destino, temos um propósito nele. Graças a Deus por isso. Que o Senhor nos tem dado propósitos na nossa vida, não é mesmo? E hoje, e durante todo esse mês de junho, nós falamos sobre esse tema junto com uma amiga muito querida. Nós estamos recebendo hoje a Renilda. A Renilda é uma amiga antiga, né, Renilda? Muito bom, quantas coisas compartilhadas, né, Renilda? Quantas coisas preciosas que a gente viveu. Que maravilha! E eu fiquei muito feliz de poder convidar você, convidar a Renilda para participar desse momento desafiador, né, Renilda? Muito desafiador. Só nós sabemos o quanto Deus falou conosco, o quanto Deus também tratou as nossas vidas nesse período, nesse tempo. E quanto também foi difícil gravar nos comentários, né? Foi muito difícil. Seja bem-vinda, Renilda. Obrigada. Eu quero só falar um pouco a respeito da Renilda, para você que talvez não conheça a Renilda tão bem assim. A Renilda, o nome da Renilda é Renilda da Silva Souza, né? E a Renilda, ela tem uma formação muito abençoada. Ela é assistente social e trabalhou há muito tempo com banco, né? Na administração bancária. Tem pós-graduação em administração, magistério para ensino superior e MBA em gestão estratégica. A Renilda também é casada com Ednei de Souza. Eu falo que é casada com o Ednei, não com o pastor Ednei. Isso mesmo. Isso. O Ednei exerce a função pastoral e é uma bênção, foi pastor aqui também da Igreja Central. Eles por muitos anos frequentaram também, 16 anos. Frequentaram a Igreja Metodista Central aqui em Curitiba. Ednei foi pastor aqui na Igreja Central em Curitiba e hoje está pastoreando a Igreja Metodista em Ponta Grossa, aqui no Paraná, bem pertinho de nós, né? E esse casal abençoado tem 2 filhos. Tem a Jéssica, que está fazendo 20 anos, né? Vai fazer 21. Isso mesmo. Vi a Jéssica bebê. Bebê, cabelo arrepiado.
E o Lucas, que tem 16 anos, que tá um moção, né? O tempo passa rápido, né, Renilda? Meu Deus, voa. Ai, Jesus. Que bênção. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda mesmo. E como é que foi, Renilda, compartilhar esse momento aí? Conta para nós um pouco. Como é que foi a tua experiência desse tempo de leitura, de rever? Eu sei que você já leu, né? Já. É engraçado, pastora, que eu li esse livro há 26, 27 anos atrás. Eu ainda era solteira. E quando você me desafiou, eu falei, eu acho que eu tenho esse livro. Eu fui buscar lá nas minhas caixas de livros lidos. E quando eu estava lendo, Deus falou comigo de forma totalmente diferente do que a primeira. E eu gosto de ler escrevendo. E eu falo assim, nossa, por que será que eu escrevi isso? Naquele momento tinha um propósito. E hoje eu vendo ele assim, está todo grifado e eu escrevi de forma diferente. Mas como Deus tratou o meu coração. E o propósito que ele tem na minha vida, o que ele tinha lá 27 anos atrás, quando eu li, continuou o mesmo. Qual é a diferença? É que nós não exercitamos às vezes. Então, assim, fui chamada mesmo a atenção, Renilda, ó, essa parte você não fez, essa lição você não cumpriu. E eu falo, meu Deus, por isso que eu fiquei de recuperação. Porque a recuperação são as dificuldades da vida. A gente passa por elas e não pelas dificuldades, falando, por que eu não consigo superar? É porque a gente não faz a nossa parte. E esse livro, assim, para mim foi uma benção muito grande. Deus falou, tratou o meu coração, assim, tinha dias que eu falava assim, nossa, Deus, não precisava ser tão duro. Mas é uma coisa muito gostosa, porque quando nós estamos abertos à voz de Deus, Ele fala conosco através de um livro que tu fala assim, nossa, eu tenho esse livro, eu nunca li. Mas quando a gente lê com o coração, a gente entende que Deus fala com a gente o tempo todo. Que bênção, né? É bom você saber, né, que às vezes a gente tá lá e produzindo vídeos e conteúdo lá no Instagram, no Facebook, Deus fala poderosamente com a gente, né? Porque primeiro Ele fala conosco e depois nós acabamos escrevendo ou fazendo um vídeo a respeito daquele assunto. Mas primeiro Deus trata conosco. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. Isso é maravilhoso. Eu recebi muitas mensagens de mulheres, Renilda, que comentaram, olha, Deus está falando comigo pela segunda vez. Que coisa extraordinária, né? Pessoas que, como eu falei no início, ó, leram esse livro há muitos anos atrás, que o livro foi lido, ok, foi guardado, foi colocado numa caixa, e que de repente esse livro é sacado, né? Brota novamente e essa pessoa começa a ler e Deus fala, né? Num outro momento da vida, num outro momento, de uma outra forma, né? Que coisa maravilhosa, né? E é engraçado que eu fiz um grupo lá em Ponta Grossa, são 62 mulheres que estão acompanhando esse programa. E as minhas senhorinhas, elas são lindas. Renilda, você sabia que eu estava passando porque você mandou isso? Olha, a pastora Andréia, hoje ela falou comigo. Então, assim, esses recados, eles mostram para a gente que Deus é fiel. E o que nós estamos fazendo, aparentemente, é um livro e a gente faz um vídeo. Aparentemente é simples, mas não é. É o poder de Deus nos usando. Eu acho que quando nós nos dispomos, esse vídeo faz toda a diferença. Então, eu vejo assim, a igreja de Ponta Grossa está sendo muito abençoado com esse mês, com esse trabalho e de que realmente o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida, na vida de cada mulher que está assistindo hoje e na vida da igreja. Porque eu acho que quando nós estamos comprometidos, todos ganham. E daí nós cantamos a música, é começar em mim realmente. E quando Deus começa na gente, eu acho que nós vamos contagiando outras pessoas, contagiando e a igreja vai crescendo. O mais lindo deste propósito é isso, é nós conseguirmos contagiar. E eu até comentei com elas assim, são 62 vidas que estão assistindo, que estão lendo, que estão se comprometendo com Deus. Quando nós voltarmos a nos vermos na igreja, são 62 novas vidas transformadas, com um propósito maior do que aquele que nós imaginamos, que nós tínhamos até. É verdade. É como Deus, Ele age, né? Eu te conheço assim de um tempo em que você trabalhava no banco, você tinha um jeito de viver diferente, um propósito ali, sim, né? Durante muitos anos. E hoje, já faz 5 anos que esse propósito foi mudado. E que Deus lhe deu uma nova direção. Esse é o nosso Deus, né? É. E é incrível, porque quando eu estava lendo, eu li enquanto gerente de banco.
Hoje eu li enquanto serva. Então, assim, isso ficou muito claro para mim, porque quando nós lemos como profissionais, nós temos uma visão, mas quando nós lemos como servos de Deus, salta aos olhos. E eu vejo assim, eu sempre comento que eu inverti, né? Eu trabalhei 31 anos no banco. Então, é 5 anos para cá que eu estou aprendendo a uma dedicação total a Deus. Não que eu não me dedicasse, eu sempre fiz com muito amor, com muito carinho, mas quando você está em tempo integral, falando assim, Deus, é isso mesmo, sabe? A gente tem uma aprovação diferente, é uma coisa assim que você só vive. Eu acho que se eu falo para alguém, nossa, que louca, não, não é louco. Deus realmente ele é maravilhoso e eu falo assim, a forma como eu vivo Deus hoje é diferente de 7, 5 anos atrás, eu posso falar. Que bênção. Esse é o nosso Deus, que faz nova todas as coisas, né? É verdade. Todas as coisas. E muitas, falando nessa questão do propósito, muitas pessoas pensam assim, né? E a gente pensa que só adolescente é que faz essa pergunta. Mas todas nós ou já fizemos, ou talvez estejamos até fazendo. Afinal de contas, por que estamos nessa terra? Né? E eu queria, assim, que você pudesse falar para a gente, né? Para aquela pessoa que está, de repente, preocupada em relação a isso, há um propósito de Deus para mim, por que eu estou fazendo nessa terra ainda, né? O que é que na verdade, né? Afinal de contas, o que é que estamos fazendo nessa terra? É uma pergunta que eu vejo assim que ela tem 2 viés. Nós temos o viés pessoal, quando nós somos individualistas, eu vejo assim, nós não colocamos Deus no centro da vida. Por que nós estamos aqui? Tem um propósito e nós só estamos aqui porque Deus começou tudo. Se a gente começar a pensar assim, pastora, Ele fez o céu, fez a terra, fez o mar, foi tudo muito orquestrado. Depois Ele falou assim, não, mas falta pessoas aqui. E Ele fez o homem, Ele fez a mulher, e daí Ele foi dando para nós tarefas, né? Desde a fundação do mundo foram dadas tarefas. E é muito interessante que a gente não se dá conta disso. No primeiro momento fala assim, qual é o seu propósito? Ah, eu quero crescer, eu quero ser uma boa profissional, daí eu quero casar, daí eu quero ser mãe, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E nós não perguntamos assim, Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Assim, essa pergunta foi muito forte para mim, porque eu já tive planos, porque isso é planos para a nossa vida. Ser engenheira, casar, ser médica, isso é plano. Propósito é ter clareza do que Deus tem para a gente. E eu acho que nós estamos aqui para cumprir esse propósito. Qual é esse propósito? De amar, de se envolver, de servir. Eu acho que são 3 palavras que ficaram muito fortes para mim. A gente tem que amar. E é o primeiro mandamento de Deus, ama. E a gente diz que ama, mas a gente ama quem é perto da gente, a quem pensa como a gente. Amar o diferente, e a gente viu isso muito claro aqui. Então, é para amar, para a gente servir, para cumprir o propósito de Deus e é para ter relacionamento com pessoas. Eu acho que a gente só ama quando a gente tem relacionamento. E o primeiro propósito é amar a Deus. Mas que propósito é esse? É a gente se permitir conhecer Ele. E quando nós nos permitimos conhecendo Ele, a gente vai vendo na Bíblia que as coisas vão acontecendo naturalmente. É uma coisa assim, é muito louco, mas é muito simples ao mesmo tempo. É verdade. Porque você vai lendo e fala assim, nossa, isso está escrito na Bíblia. Eu me peguei, eu falei assim, eu já li a Bíblia, mas eu não me dei conta disso. E você vê assim que nós estamos aqui com o propósito, qual é? Deus, você tem que ser o foco da minha vida. Se Ele não for o foco da nossa vida, nós temos plano, nós não temos propósitos. Puxa, que bacana. E é bem isso mesmo, né? Eu vejo muita gente, qualquer pessoa, né? Porque Deus acabou ficando meio genérico, né? Principalmente no sentido de falar assim, Deus sobre todas as coisas. Ou hashtag Deus no comando, Deus no controle e tal. As pessoas falam até que colocam Deus em primeiro lugar, mas não colocam de forma que se aplique a conhecer a Deus, né? Isso é uma coisa assim que eu percebo que é muito recorrente. As pessoas falam, eu amo a Deus, Deus está na minha vida, mas Deus não está na vida ao ponto de eu aprender, conhecer a Deus a fundo. Conhecer quem Deus é, como Ele age, como Ele faz. Né? E aí, pensando nisso, me veio essa questão que, conhecendo a Deus,
Às vezes, as pessoas têm a sensação de que Deus está longe, né? Você tratou isso em um dos vídeos, né? Por que é que nós temos essa sensação de que Deus está longe quando nós necessitamos, quando nós precisamos dele? E essa pergunta vem nessa questão com a ideia de que a pessoa não conhece de fato a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, de fato, nós entendemos que Deus tem a hora certa de fazer as coisas, não é mesmo? Mas por que a gente fica com essa sensação, às vezes, de que Deus está longe e não está perto? Por que muitas pessoas têm essa sensação? Sabe, pastora, eu até coloquei no vídeo que eu passei por isso, porque todos nós passamos por situações difíceis, por desertos, e é o propósito de Deus para nos conhecer, e eu vi assim, ficou muito claro para mim, para entender até onde vai a nossa fé. As pessoas cantam a música, mas para ver a nossa fé, o que eu guardei no meu período bom, né? Para que quando eu estivesse no deserto eu pudesse resgatar, trazer à nossa memória o que realmente nos traz esperança. Então eu vejo assim que esse período que alguns chamam de deserto até, né, espiritual, é o período que Deus está nos testando. Ele não está falando, eu não estou ouvindo a sua oração. Eu quero ver se você está sabendo se comportar com essa situação. Porque às vezes nós nos comportamos como criança, nós queremos agora. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E nós precisamos entender isso. Eu gosto muito do livro de Jó, que lá ele fala que realmente eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. E ele tinha tudo, Deus permitiu que ele perdesse tudo. E ele falou assim, mesmo assim eu continuo te amando, porque você é o meu Deus. E nós, às vezes, não fazemos isso. Nós passamos, eu vejo que esse período que parece que Deus está distante, é o período que nós estamos amadurecendo espiritualmente. É quando Deus está trabalhando com a nossa fé, está trabalhando a nossa perseverança, os nossos comportamentos e atitudes. Claro que é na dificuldade que nós buscamos mais, mas mesmo quando nós estamos buscando, nós buscamos por um período de tempo. E daí fala assim, nossa, como que aquele irmão está orando 20 anos e Deus não respondeu? É porque a fé dele tem que ser persistente. E no tempo certo, Deus vai responder. E nós não podemos dizer, não, é muito fácil, eu amo a Deus. Mas amar enquanto o silêncio de Deus parece que está longe é muito difícil. Mas também eu vejo assim que é muito bom. Porque ela fala assim, Deus, as pessoas já falam, Renilda, o que você faz? A gente tem que orar. Tem que ler a Bíblia, a gente tem que meditar. A meditação não é é meditar na palavra. O que essa palavra está querendo falar comigo? Porque às vezes a gente acha que Deus fala conosco só no barulho, através de um irmão. Deus fala com a gente através do livro. E fala assim, o que está por trás dessa linha? Por que eu leio isso? Sabe, e é começar a entender o que está por trás do versículo. E a gente amadurecer espiritualmente é crer, é ter a certeza que, apesar das dificuldades, Deus está conosco. É muito lindo isso, né? Você falou de Jó, né? Eu me lembrei do versículo de Jó, o final do Jó já, né? Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Isso hoje mesmo. Os meus olhos te veem. E ele vê Deus, não de forma talvez, ele está presente, ele está próximo, ele está, né? Mas ele percebe essa presença mesmo às vezes no silêncio. No silêncio. É maravilhoso isso. E nós não sabemos esperar, porque nós somos imediatistas. Nós queremos, nós conseguimos, nós emprestamos, porque você pode ver, sempre se dá um jeito. E Deus fala assim, não é do seu jeito. Eu acho que essa espera, Deus assim nos trata de uma forma tão dura, mas tão carinhosa, sabe? Enquanto você estiver aí, sabe? Ainda reclamando, eu não vou te dar. Eu acho que quando nós começamos a agradecer, fala assim, Deus, então que eu consiga agradecer, apesar de eu estar nessa dificuldade. Nós passamos por uma experiência na igreja que nós perdemos uma pessoa pelo Covid, e a esposa dele, uma senhora de 74 anos, ela chegou e falou assim, sabe, Renilda, eu chorei, eu briguei com Deus, mas eu falei assim, sabe, Deus, eu não tenho esse direito. Se ele é teu, você falou para ele ir, então eu vou te entregar.
E ela falou, a partir desse momento que eu falei para ele, porque ele morreu em casa, falei, Deus, eu vou te entregar. Ela falou assim, eu senti uma alegria. Ela falou, será que eu tô louca? Eu falei, não, você não está louca. É a paz que excede todo o entendimento. Porque ela teve essa clareza, Deus não é meu, então eu vou te entregar. E ela falou, e eu não reclamei mais, Renilda. Eu choro, eu sinto saudades, mas eu sei que era o propósito de Deus. E ela falou, que bom que eu estava lendo esse livro, porque vi que Deus tem propósito para a vida do Verde, que era o seu Verde, o nome dele. Deus tem o propósito e o propósito dele se cumpriu e o meu ainda não, então eu tenho que continuar firme. Então eu acho que isso é clareza de que Deus está conosco, apesar das circunstâncias serem adversas. E hoje mais do que nunca, né? Talvez você esteja passando por uma luta, uma dificuldade, uma falta de saúde, uma situação que você talvez não tenha não planejou, né? De repente aconteceu algo. Creia de fato, querida, que Deus está cuidando de você. Eu tenho um livro que eu li há muito tempo atrás que fala que Deus trabalha no turno da noite. Ai, que lindo. Né? E exatamente isso. Quando às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Né? Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está vivendo algo difícil na sua vida e talvez você até possa dizer assim, Deus está longe, eu quero dizer para você que Deus trabalha no turno da noite. Amém. Deus trabalha no turno da E noite. nós temos que aprender a falar para Deus, pastor André, o que exatamente nós sentimos. Porque a gente fala, sabe Deus, eu estou triste com essa situação, porque as nossas dificuldades têm nome. Eu sinto uma tristeza, mas por que eu sinto? Porque tem um motivo para eu sentir. Então, a gente tem que saber exatamente o que nós sentimos, nós temos que ter essa clareza e falar assim, Deus, eu estou triste com essa situação, mas me traz à memória todas as promessas que você tem para mim. Eu acho que nessa hora a gente tem que realmente se apegar nisso e realmente Deus faz. E daí ele vê a sinceridade do nosso coração. E realmente ele responde às nossas orações. Não importa o tempo, mas ele responde e ele é fiel. Eu acho as coisas mais lindas sobre Deus é que ele permite o desabafo de um coração humano. Né? Esses tempos eu até ministrei sobre Abacuque. E Abacuque faz esse desabafo. Ele fala, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu não estou concordando com isso que está acontecendo. E Deus vai apaziguando o coração de Abacuque até que Deus faz aquilo que, o propósito que Deus tinha, que não era um propósito que aos olhos humanos era uma coisa difícil que ia acontecer, mas ainda assim Deus ouviu Abacuque. E aí a gente vê Abacuque dizendo, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. É saber que Deus, mesmo a gente talvez não sentindo Ele tão perto, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo e Ele nos ouve quando a gente é sincero com Ele. É verdade. Né? A sinceridade com Deus, né? É maravilhoso, esse Deus é tremendo mesmo, né? A gente falou um pouco, Renilda, sobre fazer parte da família de Deus. Hoje a gente tem um pensamento muito ruim até na sociedade. Que diz, e hoje, assim, mais do que nunca, né? A gente está aí nos cultos online e tudo mais, né? E há muitas pessoas que não têm o entendimento, não que quem esteja no culto online não tenha esse entendimento, né? Longe de nós pensar isso, mas existem muitas pessoas que acham assim, não, para que eu vou fazer parte de uma igreja? Para que eu vou fazer parte de um lugar, né? E é um pensamento errado, é um pensamento ruim. É preciso a gente compreender essa questão de fazer parte da família de Deus, como nós chamamos, né? Que é a igreja, que é um lugar, é pertencer a um lugar. Eu acho que o sentimento de pertencer a um lugar, para mim, foi uma das coisas mais extraordinárias que eu experimentei quando eu me tornei membro, né, da Igreja Metodista em Barueri, São Paulo, com 12 anos de idade. Eu me lembro da sensação, que coisa gostosa. Você pensa, puxa, agora eu pertenço a esse lugar, né?
E então, assim, eu valorizo demais essa questão de sermos pertencentes a um lugar, pertencer a essa família. E qual que é a importância disso? Você poderia nos dar essa direção, esse caminho de quanto isso é importante e por que isso é importante? É engraçado porque todos nós pertencemos a um clube, a uma família, né? Nós temos um nome, um sobrenome, nós falamos, eu pertenço à família Souza agora, né? A pastora Andréia, a família Ribeiro. Eu também sou Souza. Ah, você também é Souza, que legal. Então, nós temos lá a família Sezek, nós temos vários sobrenomes, mas pertencer à família de Deus é diferente, porque aqui na Terra, é uma coisa assim que me chamou muita atenção nesse capítulo, é que nós temos heranças terrenas, né? Então, assim, nós temos um nome, um sobrenome, e um dia nós vamos dividir o que os nossos pais, os avós deixaram. E pertencer à família de Deus é tão lindo porque a herança que Ele nos dá é eterna, gente. Então, qual que é a importância de tudo isso? Se aqui na Terra, nós, para termos a herança da nossa família, nós precisamos conviver com as regras da nossa família. Cada família tem a sua regra, tem as suas normas, e nós seguimos essas normas. A gente goste ou não, são as regras que os nossos pais nos deram. E hoje nós damos para os nossos filhos, e eles também não gostam. Mas lá em casa eu brinco, falo assim, a nossa casa, as nossas regras. Quando você tiver a sua casa, serão as suas regras. E a família de Deus... Fazer parte da família de Deus é quando a gente chega e fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero fazer parte dessa grande família. Porque é uma coisa muito linda, que a gente vai em qualquer lugar. Mas se a gente for numa igreja e fala assim, eu pertenço a esse lugar. A gente se identifica com o povo de Deus. E esse se identificar é chegar e falar assim, sabe? Apesar de... a salvação ser individual, nós pertencemos à família onde nós convivemos com o diferente. E hoje em dia, como você falou, realmente, tá tão bom, né, ficar em casa, nós não precisamos nos relacionar. Mas é uma coisa que não tem vínculo. Eu sinto falta de abraçar, de estar junto, de ter o lanche depois, né, a pipoca, o chá, o que for que cada igreja faça. Isso é muito importante, esse relacionamento. É quando você ama, é quando você para e você convive, Deus fala assim, hoje o irmão lá não tá legal, tá tudo bem aí? Sabe? É ser suporte, gente. Pertencer à família de Deus é você pensar além do que você é. Você serve em amor, você serve na alegria, você serve no abraço, sabe? Você serve no compartilhar. E eu acho que a gente não pode fugir disso. Porque em casa, às vezes a gente até cada um está no seu quarto, mas nós somos famílias. Na igreja a gente vem com um propósito. E qual é esse propósito de família de Deus? É entender e agradecer e falar, Deus, nós te louvamos porque você é o nosso Deus. Nós te servimos porque é o nosso Deus. Nós te agradecemos. Eu acho que quando nós aceitamos Jesus e a gente fala assim, eu quero ser, então eu tenho uma outra família. E às vezes essa família é para a eternidade, não é para agora. Então assim, aqui na terra o que nós ganhamos? Os bens materiais. E o que Deus nos dá aqui na terra para pertencer a essa família? Sabedoria, da amor, da paciência, do compartilhar. E lá no céu, gente, nós seremos igual a Deus. Eu fiquei apaixonada pelo céu. Falo, Deus, eu quero tudo isso que você tem, porque é a herança nossa. E qual é essa herança? É a gente poder compartilhar para sempre com o nosso Pai. Maravilhoso. Porque o nosso pai terreno morre, mas o nosso Deus não morre, Ele é real, Ele é vivo. E a gente poder compartilhar com Ele a vida, gente, não tem preço isso. Não né? Eu acho isso muito lindo. Claro, assim, a gente pensar, nesse tempo nós estamos nesse momento mais difícil, né? Muitos não podem estar na igreja, nas igrejas, muitos têm essa questão ainda... Ou já estão enfermos, estão com dificuldades, mas é sempre bom a gente pontuar e dizer, vamos valorizar a família de fé, a família de Deus. Então você que talvez esteja não podendo nesse momento estar na sua igreja, no lugar onde você congrega, mesmo assim você pode valorizar a sua família de fé, você pode... mandar uma mensagem para alguém, você pode fazer uma ligação, né? É verdade. Você pode dizer para alguém
da alegria que você sente de fazer parte da família de fé. Então, quero desafiar você, talvez essa semana, se você puder fazer isso, faça isso para alguém, faz isso, olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho alegria de poder partilhar dessa mesma família com você. E você que talvez não tenha essa família ainda, eu quero desafiar você a procurar um lugar para você pertencer, uma igreja para você pertencer, porque é maravilhoso. Viu? É maravilhoso, você vai ser muito, muito abençoada, muito abençoado com essa atitude. É realmente algo muito bom, né? E a gente sempre protege a família. É ou não é? A gente pode brigar em casa do jeito que for, mas se alguém falar mal de um dos nossos, a gente se dói. Eu acho que na igreja nós também, a gente está aqui para defender um ou outro, para se proteger. Lá em Romanos eu acho que fala que todos nós temos membros e cada um com uma finalidade, com um objetivo. Enquanto igreja, nós somos totalmente diferentes, mas é multiforme, graça de Deus. Nós temos o mesmo propósito, qual é? De fazermos a diferença e além de acreditar, é vivenciar. Porque além de crer em Deus, nós temos que vivenciar esse Deus. E nós vivenciamos através da comunidade. Eu não consigo acreditar que alguém fala, eu acredito em Deus, mas eu fico em casa. Nós temos que compartilhar e nós temos que congregar. Eu acho que a família da fé é uma coisa assim, é só tendo essa experiência. Lembrar que unidade não significa uniformidade. Exatamente. Né? Então, nós nunca vamos ser iguais. Não. Mas nós podemos andar juntos. Isso é o milagre da fé. Exatamente, é verdade. Né? Temos como diz a palavra, nós temos um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso mesmo. Falando em família de fé, né? Eu sei que você já tem um tempo que faz parte dessa família de fé, é isso? Como é que é isso na sua vida? Então, pastora, eu já nasci no lar cristão e eu me sinto privilegiada por isso, sabe? De já nascer nesse caminho, de já entender, os meus pais me passarem esses valores desde pequena. Então, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada. A minha história já começa na caminhada dentro da igreja. Eu não tenho... A minha maior experiência e que eu valorizo muito é estar aqui dentro da igreja. Que bênção. Eu tenho também a minha família, já acho que é a 4ª geração de metodistas, né? E a gente também, eu tive esse momento de caminhar muito cedo na vida da igreja. Claro que teve um momento onde houve aquela ruptura, né? Aquela entendida, a gente acabou entendendo o que era o evangelho ali, né? Aos 12 anos, como eu falei, mas também, né? Muito tempo na vida da igreja. Me lembro de dormir nos bancos. Eu também. Quando pequena, né? A minha mãe com 4 crianças e um encostava no outro, que encostava na mãe. Muito pequenininho. E assim a gente foi crescendo na vida da igreja. Mas mesmo crescendo na vida da igreja, você, eu, muitas outras que estão com a gente, ou não cresceram na vida da igreja, ou passaram por um momento dessa questão da conversão, da mudança, né? Porém, todos nós na família de fé passamos por a questão da tentação, né? Somos de fato, assim como Jesus, né? Jesus foi tentado e muito seriamente Satanás investiu contra Jesus. E eu faço ideia de que nós, né, eu, você, todo mundo que está com a gente, também passa por tentações, né, passa por momentos difíceis. Quando que nós estamos vulneráveis a essas tentações? E qual que seria uma arma, se você pode dizer para nós, assim, qual que é uma arma poderosa diante dessas tentações? Então, pastora Andréia, a tentação, eu acho que a gente tem que ter muita certeza do nosso propósito, porque o mundo nos oferece. E eu posso falar isso porque eu trabalhei fora, porque quando a gente não trabalha fora, eu vejo assim que é diferente, não que nós não sejamos tentadas, mas é diferente a tentação.
E fala assim, nossa, mas só porque é da igreja você não vai fazer isso? Ou só por causa disso você não vai fazer isso? Não, eu não vou fazer isso porque isso não é certo. Sabe? A tentação é... Porque o que as pessoas pensam sobre a tentação? Ah, sobre o pecado da prostituição. Não, tentação é fazer aquilo que não é certo, o que não agrada a Deus. E quando eu pergunto para mim mesma, essa minha atitude agrada a Deus? Não, não agrada, então eu não devo fazer. Nós temos que ter isso muito firme no nosso coração, porque senão nós começamos com pequenas atitudes. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. E o inimigo é tão sutil, a gente não pode não falar isso, que ele vai lançando, mas todo mundo faz, só você que não, sabe? Você passa a ser o bobo da corte ou o nerd, só porque... Não, não é só porque. É porque eu tenho um Deus que ele me dá regras, normas, e ele é o meu balizador. Eu acho que a Bíblia é o nosso manual de fé. Se nós vivêssemos o que diz a Bíblia realmente ali, a gente não daria tanto espaço para a tentação. E eu vejo assim que nós temos que orar e pedir para Deus, Deus, firma os meus passos, mostra para mim o que é certo e o que não é. Porque até para dizer um não para a tentação, a gente tem que ter muita certeza. Porque se nós ficamos na dúvida, nós abrimos uma brechinha. E o inimigo adora essas brechas. A dúvida, eu acho que é a primeira coisa que o inimigo... Ele fica ali na nossa mente, não, mas isso todo mundo está fazendo. E não é, e tentação é tudo, não é só os grandes pecados, são os pequenos pecados, sabe? Eu acho que, eu até acho que falei no dia do vídeo da tentação, que nós somos pessoas que nós estamos em constante mudança. Uma árvore não nasce árvore, ela é fruto, ela é semente, daí ela vai ganhando corpo até chegar no fruto. E esse processo é a tentação. Se nós não cortarmos o mal pela raiz, a gente acaba cedendo. E depois é aquela coisa assim, meu Deus, o que eu fiz? Sabe? São pequenas brincadeiras, eu me preocupo muito, porque hoje o celular... é algo assim, é uma arma muito grande. Eu me desespero, porque na minha época não tinha, né? Esses dias estava todo mundo falando que era cringe, é isso, né? O termo, que estão perguntando o que é. Se você é da tal, você aqui é cringe. Eu falei, gente, o que é isso? Os meus filhos riram de mim, é um novo vocabulário que não é sei o que sem que noção. É uma coisa nova que está aparecendo. E o inimigo vai lançando, são pequenas coisas. Eu acho assim que são todas armas que o inimigo usa para... Eu acho que principalmente essa nova geração. Porque a gente tem o celular e eles riem que a gente não sabe usar, não sabemos mesmo. Porque na época de adolescente não tinha, é uma coisa nova. E o inimigo usa essas armadilhas com a nossa juventude. O pecado sempre existiu, a tentação sempre existiu, mas o problema é que hoje ele está muito mais moderno, essa tentação. É uma tentação virtual. Antes, para você ser tentado, você tinha que ir nos lugares. Hoje não, num clique você já é tentado. Então, assim, que arma eu posso usar? Gente, a leitura da Bíblia, a oração, tudo começa na oração. Pastor, eu não posso não falar da oração. E eu tenho descoberto, assim, que quanto mais nós oramos, mais Deus nos abençoa, mas mais provas nós temos. E a gente, daí é quando a gente se prostra de novo e fala assim, Deus, eu não aceito isso para a minha vida. A tentação a gente vence através da oração, da leitura da Bíblia e do envolvimento. Nós não podemos não nos envolver na igreja, porque se nós não nos envolvemos, nós nos envolvemos com o mundo. E daí é mais fácil a gente cair e a gente ceder às tentações. Então, para mim, a oração e a leitura da Bíblia, assim, são se eu posso falar... Pilares? São 2 pilares que são muito importantes. E é interessante porque o próprio Jesus usou estas armas, né? Jesus estava, se a gente olhar nos evangelhos, a gente vê que Jesus, ele estava lá em oração, em jejum, e Satanás teve a ousadia de se aproximar do Filho de Deus. Exatamente. Em jejum, em oração, e ele se aproxima para tentá-lo. E Jesus usa, né, a arma da palavra. Ele conhecia essa palavra, ele vivia essa palavra, e Jesus, ele rebate as tentações através da palavra. É maravilhoso isso, né? De ver, primeiro, sendo Jesus sendo tentado,
sendo ele quem ele era, né? Imagina Quanto mais a nós. nós. Exatamente. Não é verdade? E eu penso que também a tentação, Renilde, você falando da tentação, a tentação virtual. E existe também as coisas muito pequenas, muito sutis, às vezes uma palavra distorcida, um comentário sobre alguém, algo que parece que vai, né, vai se tornando um hábito e Satanás vai ganhando território nas nossas vidas, vai ganhando espaço em lugares que a gente acha que não tem nada a ver. Não tem problema. Exatamente. Né? E ele vai ganhando esse espaço, esse território, e isso vai se tornando um pecado, isso vai se tornando algo que vai corroendo a nossa fé, a nossa vida, né? Então é algo que a gente precisa de fato cuidar. Né? Cuidar e se proteger com a oração, como você falou, Leitura com da a Bíblia. leitura da Bíblia, né? E o envolvimento. Envolvimento. Estar onde o povo de Deus está. Isso é bem interessante, bem importante. Sim. Né? Falando sobre esse envolvimento que você está falando, assim, você falou várias vezes sobre essa questão de se envolver, de ser parte da família, de estar, né? De pertencer. Eu acredito que o livro ele fala um pouco dessa questão da forma como Deus usa. Até quando eu li a palavra forma e não forma, né? E eu pensei assim, é verdade, Deus tem uma forma para nós, um padrão, né? Mas aqui a palavra é forma também. Mas Deus tem várias formas de nos usar, né? Ele tem vários meios, vários jeitos que Ele pode nos usar. E usar para servir uns aos outros, servir a igreja, né? Então, assim, faz diferença saber qual é a forma que Deus quer me usar. Faz diferença, porque isso também é um propósito, né? Sim. Isso faz diferença, de fato, na vida de alguém? É muito engraçado que quando eu li, eu fiquei na mesma dúvida, é forma ou a forma? E daí, quando chegou nessa parte, eu falei assim, gente, nós somos tão diferentes e Deus nos usa. E esse é muito engraçado porque quando eu trabalhava fora, eu não tinha tanto essa percepção de ministério. Eu achava assim que eu podia fazer o que eu queria. E quando a gente começa a ver que Deus nos criou para um propósito específico, para servir de uma forma específica. Assim, eu tenho muita clareza de que eu não tenho jeito para ser do louvor. Eu gosto de falar, né? Falo, eu ministro, mas eu comecei a desenvolver isso quando as crianças eram pequenas. Eu lembro que nós cuidávamos no Ministério da Família aqui na igreja e o Lucas chegou um dia e falou assim, vocês só cuidam de gente grande e nós somos pequenos, vocês não cuidam da gente. Por que tem que ser, você não pode dar aula para criança? E eu nunca imaginei que eu daria certo dando aula para criança. E foi a época assim, que eu cresci muito junto com as crianças. Porque você fala assim, é só dar aula lá para as crianças. Gente, é um ministério tão difícil, porque fora a criança tem a família. E o que é mais lindo de ver assim, que Deus usa de formas diferentes, cada um de uma forma diferente. Eu conheci uma senhora que ela falava assim, eu não sei qual é o meu ministério, mas cada irmão da igreja que fazia aniversário, ela fazia um cartão, ela fazia origami, e ela fazia um cartão específico para aquela pessoa, isso é ministério. E ela falava assim, mas eu não sirvo na igreja, nós servimos o irmão que está do lado. E quando nós falamos a forma que nós temos, é exatamente do jeito que eu sou, Deus me aceita e Ele me usa, sabe? Você tem o dom da palavra maravilhoso. Então, assim, é a forma que Deus te escolheu para servir. Escolheu o Renato, vamos aqui no louvor, o Daniel Caiô, usou outro na diaconia. E não existe serviço maior ou menor. Todos os serviços são importantes, desde que nós façamos com amor. Porque quem faz para aparecer, Deus não recebe. Agora, quem está lá na cozinha trabalhando, às vezes, está com tanto amor, tanta dedicação, que ele está sendo mais fiel do que o outro que está aparecendo.
E eu não posso falar de forma sem falar de dons e talentos, né? Nós nascemos com os nossos dons naturais, que são de falar. Quando eu falo que eu era tímida e que eu desenvolvi esse meu outro lado, ninguém acredita. Mas eu era muito tímida, minha mãe está aí para contar, ela está assistindo. A Renilda é tímida. Eu era tímida. Eu tinha um complexo muito grande, sabe, pastora, assim, de inferioridade. Eu sempre achava que o outro era melhor do que eu e que eu não era capaz de fazer alguma coisa, assim. Então, eu não me aceitava do jeito que eu era. Eu me achava feia, o meu cabelo, eu era muito magra, né? Hoje eu reclamo que eu tô mais cheinha, mas antes eu chorava porque eu era magra. E eu lembro, assim, que quando eu entrei na faculdade, que Deus começou a trabalhar em mim isso. E eu falava assim, mas todo mundo lia Max Hegel e eu não entendia. E eu lembro que eu chorava muito. E eu falava assim, não, eu não consigo, todo mundo entende, por que eu não? E eu fui desenvolvendo o meu outro lado, que até então eu não sabia que eu tinha. E quando eu permiti que Deus trabalhasse, eu fui fazendo cursos. E eu acho que isso serve para a nossa vida na igreja, na nossa vida cristã. Você vai aperfeiçoando, e eu fui trabalhando o meu lado tímido, mas se todo mundo consegue, eu também consigo, sabe? Mas eu não sou tão feia, e você tem que começar a trabalhar, e você tem que começar a trabalhar em você, e hoje eu sou essa Renilda, é uma nova Renilda, é uma nova Renilda. Eu lembro que alguém falava, nossa, mas essa Renilda é feia, eu chorava, gente, eu chorava muito, assim, é uma coisa que eu passei por um tratar de Deus na minha vida, essa questão da identidade pessoal. E eu vejo que quando nós permitimos que Deus trabalhe, que nós buscamos daí o conhecimento, porque na faculdade é um novo conhecimento, e na vida cristã nós temos que buscar isso, porque para servir nós temos que estar preparados. Porque não adianta, eu quero cantar, mas se você não faz aula de canto, lamento, não pode. Fazer com excelência. É fazer com excelência. Então, assim, Deus, Ele nos dá essas habilidades, Ele nos dá. Mas Ele também, Ele nos dá condições de nós aprimorarmos isso. E quando você começa a fazer isso de uma forma assim tão natural, você não guarda só para você. Onde eu posso usar isso? E eu me apaixonei em trabalhar com as crianças, daí fui para os adolescentes, né? Porque daí eles foram para os adolescentes e hoje já estão jovens, vamos falar assim. Mas são coisas que nós temos que nos dispor. Eu não sei fazer isso, mas o que eu preciso para fazer? E você vai lá e fala, nossa, é um curso básico, pastora, o que eu posso fazer na igreja? Quando a gente pergunta, eu quero servir, porque o que acontece? Às vezes a gente fica esperando que o irmão venha e fale, você quer fazer isso? E a gente tem que falar assim, olha, eu estou disponível para Deus. E quando nós estamos disponíveis para Deus, nós vamos nos envolvendo. É muito interessante, porque quando a gente faz faculdade, a gente corre atrás do estágio, para ter, né, a bagagem. E para o reino, às vezes, nós não fazemos. E eu brinco lá com os nossos juvenis, gente, vocês têm que se envolver, vai fazer um estágio. Eu falo, a igreja é o melhor campo para a gente aprender, para desenvolver a timidez, para aprender a falar em público, para aprender a se expor, a teatro. Gente, quanta coisa nós temos. Eu falo que a igreja é um campo para nós nos desenvolvermos por completo. É verdade. Mas a gente tem que ter essa clareza do que eu quero fazer, eu posso fazer e eu vou fazer com excelência. Não é fazer para me aparecer, eu vou fazer para o reino de Deus. E essa forma tem muito a ver com os dons e talentos. Deus nos deu e Ele vai nos cobrar. E com quando certeza. Ele chegar e falar, Renilda, o que você fez com os dons que eu te dei? Eu quero chegar para Ele e falar, eu quero ser aprovada. Porque lá em Mateus, né, que fala, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco que eu te dei, você fez muito. E a gente vê muitos pastores, muitas pessoas que eles são muito bem-sucedidos. Mas o que ele fez? Ele é fiel. Eu acho que a fidelidade com aquilo que Deus nos dá faz com que a gente possa crescer e multiplicar. Eu achei muito interessante porque nós não temos que só dar, nós temos que multiplicar os dons que Deus nos deu. Então, se Ele nos deu algo, a Renilda era tímida, mas a Renilda se desenvolveu e ela venceu essa timidez. Eu acho que isso serve para a nossa vida cristã. É verdade. Nós precisamos querer fazer. E quando nós queremos fazer, nós vamos atrás. E dá tudo certo e Deus nos honra. É verdade, é verdade. Você falando dessa questão do servir, do se colocar, né? E aí pensando na questão da forma e da forma, nossa confusão. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, pensando, puxa, Deus tem uma forma para nós,
um padrão de santidade, Aham. um padrão de ser cristã, de mulher cristã para nós. Mas ele tem uma forma múltipla para nos usar. Exatamente. Isso é um Deus tremendo, né? Ele não nos coloca na forma quando se trata de dons. Exatamente. Cada um tem o seu, cada um cada mulher, cada homem foi criada com um propósito, com um dom específico, com algo que Deus deu. E a gente precisa descobrir. Exatamente. Né? A gente precisa descobrir como posso ter uma vida com propósito. Voltamos lá quase na primeira pergunta. Né? Como, então, Renilda, se a gente pudesse fazer um resumão de tudo que a gente leu, de tudo que a gente viveu ao longo desse mês, né? Como eu posso ter uma vida com propósito? Eu até escrevi na estrada o que eu vou falar agora. Eu acho que eu escrevi um monte de coisa, porque para ter uma vida com propósito, eu preciso viver uma vida transparente. Sabe, assim, de chegar e falar assim, Deus, eu sou essa pessoa aqui, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, porque a gente não é a melhor pessoa do mundo, nós somos falhos, gente. E o que eu acho mais lindo é que Deus nos usa apesar das nossas falhas e das nossas dificuldades. E a gente tem que colocar em prática o que nós aprendemos. Gente, nós não podemos guardar o que está escrito nesse livro só para a gente. Eu acho que essa clareza, não tem outra palavra para eu usar, é que realmente Deus me planejou para um propósito. E se eu não tenho claro qual é esse propósito, eu tenho que voltar a ler. Porque se depois que a gente terminar de ler esse livro, falar assim, gente, eu não tenho propósito nenhum, não, tem alguma coisa errada. Nós existimos por um propósito para cumprir uma missão aqui na Terra. E qual é essa missão? É adorar a Deus, é ser discípulo, é servir, é ter o coração na missão e a comunhão. Eu acho que eu resumiria com essas palavras: adoração, ser discípulo, servo, ter um coração na missão e a comunhão. Porque quando eu estou nesse grupo, com tudo isso, eu louvo apesar das dificuldades. Eu sou discípulo e discípulo dá testemunho e faz novos discípulos. Eu sirvo, quando eu sirvo eu estou ajudando, eu estou colocando em prática os nossos dons e talentos. Eu tenho o coração na missão. Eu sei que nós estamos aqui para continuar a missão de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. E de fazer discípulos e servos a todo mundo. Então nós temos que fazer missão. E a comunhão é exatamente nós estarmos na igreja, convivendo, compartilhando, estarmos unidos. Gente, a igreja é um lugar maravilhoso. Tem dificuldade? Tem. Tem diferença? Tem problema? Todo lugar tem. Mas nós temos um Deus que Ele é perfeito. E a gente só tem que estar aqui por causa dEle. A gente vem para a igreja para olhar para a cruz. A gente não vem para olhar para o irmão, para a irmã, o que o outro está fazendo. Se eu estou fazendo a minha parte, nada mais importa. Eu acho que ter uma vida com propósito é olhar para a cruz. Que bênção. Bom resumo esse. Essa viagem de Ponta Grossa a Curitiba rendeu. Rendeu. Graças a Deus por isso. Né? E você que está com a gente aí, pensando talvez, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre esse propósito. Eu quero caminhar debaixo desse propósito. Nós queríamos orar com você. Eu queria convidar a Renilda para fazer esse momento de oração, né? Colocar a vida de cada mulher que tá aqui nos assistindo, cada homem também, pedimos dos homens que participam conosco, para que de fato nós possamos cumprir em Deus, em Cristo, o nosso propósito. Amém. Para que de fato a gente possa encontrar esse caminho e seguir firme até que o Senhor nos chame. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para ter esse momento de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Amém. Abra o seu coração. Deus vai tocar na sua vida, tenho certeza disso. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te louvar, Senhor, porque em todo tempo Tu és bom, Tu és Deus, Tu és fiel. E este livro que nós lemos este mês, Pai, ele é muito profundo. Ter uma vida com propósito, Senhor, é ter uma vida de liberdade, é nós sermos livres, é nós sermos exatamente quem nós somos.
E eu te louvo porque o que tu planejaste para nós é muito lindo. Os propósitos, os desafios, Senhor, que tu tens para nós, só basta nós abrirmos o nosso coração e dizer: Deus, eu quero te aceitar, eu aceito você como meu Senhor, como meu Salvador, e eu quero que realmente este propósito se cumpra na minha vida. Deus, que cada mulher possa ter essa certeza que tu tens um propósito, que tu tens bênçãos, que tu tens promessas e que os sonhos vai ser realizado no teu tempo. Amém. Às vezes nós não entendemos, nós queremos para ontem, mas nós aprendemos através da leitura que o teu tempo é diferente do nosso. Então dá-nos paciência, dá-nos sabedoria, para que nós possamos, Senhor, esperar em Ti. E que nós possamos, Senhor, ser esta árvore frondosa, uma árvore com raízes fortes, que venha o tempo, que venha a tempestade, mas que nós possamos dar fruto, Senhor, a todo tempo, a tempo e a fora de tempo. Que nós possamos Te adorar independente das circunstâncias, que nós possamos ser discípulas de Jesus e possamos trazer outras pessoas para congregar conosco. Sim, que nós possamos Te servir em amor, que nós possamos ser fiéis no pouco, naquilo que você nos deste, Senhor, e que nós possamos multiplicar, que nós possamos querer fazer a Tua obra com excelência. Usa-nos, ó Pai, para fazer o Teu querer nas nossas vidas. E eu quero Te louvar, Senhor, e Te agradecer pela vida de cada mulher. Eu quero Te louvar, Senhor, pelo que Tu estás fazendo e pelo que Tu irás fazer. E o que Tu tens, Senhor, é muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. E eu Te louvo, Senhor, por este tempo na Tua presença. Eu Te louvo por esta oportunidade. Eu Te louvo por este crescimento que eu tive, pela forma como Tu falaste comigo através dessa leitura. Fica conosco, Senhor, e molda-nos conforme o Teu querer e de acordo com o Teu querer. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Renilda. Obrigada. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, né? Ao pastor Ednei, a Jéssica, ao Lucas e a igreja metodista em Ponta Grossa, no Paraná, que gentilmente nos cedeu a Renilda para esse tempo. Eu sei que tomou muito tempo e a gente quer agradecer assim muito por esses amados irmãos, irmãs, por essa família que pôde dizer assim: vai, Renilda, seja bênção para a vida da Igreja Central ali em Curitiba. Nossa, eu que agradeço, pastora, porque eu vejo que quando Deus põe um propósito, é porque tem propósitos. E eu vejo assim, como foi bênção, porque nós trabalhamos juntos e foi muito legal, porque elas participavam: que horas que vai chegar hoje, sabe? E elas achavam que todo dia a gente ia falar: não, é só terça, quinta e sábado. Então assim, nós crescemos, eu acho que isso é unidade. Apesar de nós estarmos longe, nós continuamos unidas nesse propósito. Isso. E a igreja de Ponta Grossa cresceu, com certeza. Amém. Muito obrigada pelo convite. Amém. Foi bênção. Que bom, muito boa essa parceria. Viu? Muito gostosa mesmo. E julho vem aí, né? O ano está voando. E nós já estamos entrando em julho. E julho é o mês de férias. E o Mulheres que Deus Usa também vai tratar das férias. Vai ser assim um mês diferente, um mês onde você vai receber dicas de leitura, você vai receber música abençoada, de qualidade, para você ser inspirada por Deus, e você vai receber coisas através do Instagram e do Facebook, bem tranquilas e abençoadas, para você curtir esse tempo de férias também aí. Siga as nossas redes. Nós estamos assim no Instagram, nós estamos no Facebook, Mulheres que Deus Usa e MCC, e você pode acessar, você pode compartilhar o link com alguém, né? Com uma amiga, com alguém que você ama, e eu sei que vai ser bênção também, como tem sido, tenho certeza, para a sua vida, para a minha vida, bênção também para essa amiga.
E eu quero agradecer muito por você estar conosco, por você ter passado esse tempo com a gente. Que Deus te abençoe muito nesse novo mês que começa para você, que esse mês de julho seja um mês abençoadíssimo, tá bom? Abençoadíssimo. Coloque-se diante de Deus e eu sei que o Senhor vai continuar falando, ministrando ao seu coração, tá bem? Que Deus abençoe. Obrigado, Renilda. Imagina. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijo carinhoso. Deus abençoe e um abraço, né? Porque 16 anos eu participei, então fala assim, um abraço para todas as mulheres dessa igreja que eu amo de montão, as minhas mulheres de Ponta Grossa, que Deus abençoe. E eu tô me sentindo assim, nossa, muito feliz de estar aqui na minha casa, porque eu falo que esta é a minha casa. Foram 16 anos, tudo que eu aprendi de ministério foi aqui. Amém. E tudo que eu aprendi, eu exerço lá com as minhas mulheres em Ponta Grossa. Deus abençoe. Amém. Que bênção, viu? Que Deus abençoe você, então. Amém. Deus abençoe cada pessoa que está conosco. Que Deus continue abençoando, cuidando de você. Beijo carinhoso. Amém.